Com o objetivo de acompanhar o preço da gasolina, é realizada em Videira, desde 2016, uma pesquisa mensal em que são registrados os preços de 16 postos da cidade. Responsável pela pesquisa, economista Luiz Carlos Bondix destaca o resultado e faz uma análise. No final de 2022, nós tínhamos o preço médio, isso aqui é a soma dos 16 postos divididos aí, né? Preço médio. Então, o diesel deu 6,33. E no final de 2023, essa média caiu para R$ 6,00, né? Uma queda aí de mais de 5% que teve. O diesel S10, lá em 2022, tinha dado 6,48 e ele veio para 6,12. Também com o mesmo comportamento, em queda um pouquinho mais de 5% no período. O etanol, de 5,56 lá em 22, veio para R$ 5,00, mas lembrando que hoje são poucos postos, só 4 postos com Videira que vende, até pela procura também que teve nesse período do etanol. A gasolina comum, no final de 2012, o preço médio estava em R$ 5,13 aqui em Videira. No final de 2023, ele subiu para R$ 5,90. Né? Então, o aumento, o diesel reduziu, porque tinha subido muito nos anos anteriores, né? Ficando até mais caro que a própria gasolina. Então, agora estabilizou um pouquinho nesse ponto. A gasolina aditivada de 5,24 para 6,08 também. Isso é a média dos postos. Lembrando, né, que nós temos preços praticados abaixo disso, mas também alguns acima do que tinha colocado. Isso aqui foi o final do mês de dezembro. Já em janeiro, a gente já está percebendo que, de novo, a gasolina baixou um pouquinho mais aqui em Videira. O diesel também tem um pouquinho essa tendência, mas a gente está esperando para fechar o mês, para ver o comportamento também em fevereiro, né, do que ele tem, como é que vai ser essa questão do reflexo do mercado externo, que também tem aqui, né? A gente sabe que tem um consumo ampliado na época de verão aqui no Brasil, né? Então, como é que vai ser disso? Tendência para esse ano é ser mais estável também nesse valor. Gasolina perto de R$ 6,00, de 5,50 a R$ 6,00 sendo praticado, né? E o óleo diesel, né, com todo o esforço e toda a tributação que tem em cima disso, deve ficar entre R$ 5,90 a R$ 6,50 também o preço sendo praticado aqui. Levando em consideração todas essas variações de preço, tanto quanto no combustível, como também nas prateleiras dos supermercados, o economista faz algumas considerações sobre a importância do planejamento financeiro das famílias. O veículo, como dizia, às vezes o veículo é um outro filho que você tem, né? Porque não é só a questão do combustível. Então, vamos lá, agora começa IPVA, começa seguro, começa uma série de coisas em relação a isso também. O governo está anunciando que o IPVA deve ter um pouquinho uma redução em percentual do que era dos demais, mas é uma conta que todo ano chega, né? Nessa questão. O planejamento, como você falou, Douglas, realmente ele é fundamental. A boa notícia, né? E aí tem que trazer também isso, é que nós estamos numa região em que está ofertando vagas de emprego, né? Daqui a pouco, às vezes, não com o valor de salário que a pessoa julga ser necessário, mas nós temos isso, diferente de outras regiões, né, do próprio estado, né, e do país em que você não tem condição disso, que você depende, às vezes, de transferências, né, de auxílios, mas nós estamos numa região que continua contratando. A gente também monitora, acompanha a questão pelo CAGED dessas informações e vou dizer, né, agora na condição de professor também, as pessoas precisam se qualificar, né? Busca essa alternativa. Nós temos hoje várias entidades, muitas com condições de bolsas integrais, muitas realmente sem custo nenhum, mas a pessoa tem que ter a disposição de frequentar, né, a aula, o curso, fazer as atividades realmente que tem, que é a condição que você tem para sim, estar melhor preparado e aí sim utilizar, né, ou se credenciar para as vagas que tem uma remuneração melhor também nesse momento.